Oi, Oitavo, tudo bem com vocês? Vamos falar do capítulo 5, Matemática 1, tá? Expressões algébricas. Muita atenção a partir de agora, porque agora, capítulo 5, depois a gente vai para o 6, 7, 8, é tudo com letrinha, tá? Tudo, a gente vai entrar realmente em álgebra aqui, tá? Até agora a gente estava falando de números reais, números irracionais, né? Agora não, agora a gente vai entrar realmente na parte da álgebra, onde a gente trabalha com letras, com parte literal. Tá? Lembra de equação do ano passado, que a gente fala assim, o dobro de um número mais um. Aí você tinha que saber que esse número era o x, 2x mais 1, né? Tá? Então, a gente vai trabalhar muito com letrinha, mas vocês têm que saber aquelas propriedades que a gente vem trabalhando ao longo dos anos e até nesses últimos capítulos a gente trabalhou muito essas propriedades, tá bom? Vamos começar aqui. Expressões algébricas. Primeira coisa, vamos entender o que é um termo algébrico. Termo algébrico, geralmente é o que tem letra. Tá? O que tem o x, o y, a, b. Bom, a gente divide esse termo algébrico em duas partes. Uma partezinha, coeficiente numérico, a outra parte literal. Tá? O que é o coeficiente numérico? O nome diz coeficiente numérico, número. Tá? Parte literal, a letra. Tá? Então, vamos fazer aqui 3 exemplos aqui onde eu tenho um termo algébrico. Tá bom? 3 casozinhos aqui. 3x. 3x é um termo algébrico. Olha a letrinha aqui, o x, né? Quem é o coeficiente numérico? Esse CN aqui é de coeficiente numérico, esse PL, parte literal, tá? O coeficiente numérico vai ser quem aqui? 3. A parte literal é o que não tem um número, x. Tá bom? Agora aqui, ó, coeficiente numérico aqui nesse caso, menos 5. Parte literal, x ao quadrado vezes y. Aí você pode ficar na dúvida. Ué, mas tem um 2 aqui. Por que isso não é coeficiente numérico? Porque isso é o expoente do x. Quando eu falo x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que eu falar que é x vezes x. O x ao quadrado, né? E aí vezes y aqui, porque tem um y, né? Então, isso é tudo letra. Tá? Então, é parte literal. Então, se o expoente estiver na letra, faz parte da parte literal. Tá? Agora aqui, coeficiente numérico. Aí você fala, mas tem uma fração, eu odeio fração. Fração é um número qualquer. Então, um número o quê? Racional, né? Muito bem, coeficiente numérico, 5/6. Normalzão. Parte literal. A ao cubo, b ao quadrado. Tá bom? É como se fosse o quê? A vezes A 3 vezes, vezes B 2 vezes. Tá bom? Essa é a lógica. Agora, só se liga num detalhe aqui. Imagina que eu coloco uma coisa assim, ó. X ao... Tá, aqui não tá funcionando. X ao cubo. Vamos pegar aqui esse aqui como exemplo. X ao cubo. Tá? Qual é o coeficiente numérico dele? Muita atenção com isso. O coeficiente numérico dele aqui é 1. Tá? Não é 0. Vocês falam, mas eu não estou vendo 1 ali. Mas quando é em equação, né? Lembra, x mais x não é 2x? Por quê? É 1x mais 1x. Só que a gente não coloca 1x, a gente coloca o quê? X. Então aqui, ó, cuidado com isso, tá? Coeficiente numérico, 1zinho, parte literal, é o x ao cubo. Bom? Então, fica de olho nisso. Vamos continuar aqui no quadro aqui. Vamos pensar aqui numa expressão algébrica para esse caso aqui. Eu estou dizendo para você o seguinte, que tem um taxista que ganha R$3 por quilômetro rodado. Tá? O que isso significa, gente? Você sabe quantos quilômetros ele andou? Não sabe. Ele vai ganhar sempre R$3? Não. Ele vai ganhar R$3 a cada quilômetro que ele anda, não é? Se você não sabe quantos quilômetros ele andou, essa distância é a sua incógnita. Se é incógnita, você chama de uma letra. Geralmente, a gente aprende que a gente usa normalmente X, né? A gente é acostumado a usar X. Podia ser outra letra? Podia, não tem problema. Podia ser D de distância. Tá? Mas vamos usar X aqui. Tá? Então, a cada quilômetro ele ganha R$3. Então, para calcular quanto ele ganha, é 3 vezes a distância, que é x. Tá bom? Então, a expressão algébrica de quanto ele ganha naquele dia seria isso. 3 vezes a distância
Ele percorreu. O taxista percorreu, né? Tá bom? Isso aqui seria a distância, nosso xzinho. Esse x pode ser um monte de coisa. Ele é a nossa incógnita, mas a princípio ele pode ser um monte de coisa. Por exemplo, se ele andou só 1 km, x é 1. Se ele andou 5 km, x é 5. Por aí vai, tá bom? Isso significa incógnita, tá? Vai ter questões que você vai ter um problema, você vai ter que montar para mim a expressão algébrica. Tá? Então, nesse caso aqui, a expressão algébrica era o quê? 3 vezes x, a gente pode botar direto 3x. Tá? Se x fosse 10 km, aí seria o quê? 3 vezes 10, que seria 30. Ou seja, ele andou 10 km, ele ganhou R$30. Tá? Essa é a lógica. Tem que saber o quê? Ler a questão, interpretar, montar a expressão algébrica para mim. Tá? Vamos continuar. Classificação de expressões algébricas. Você só tem que ver o seguinte. Se a tua letrinha, a tua incógnita, sua variável, né, que a gente fala, estiver dentro da raiz, um radical de uma raiz quadrada, ele automaticamente ela é uma expressão irracional, tá bom? Então, por exemplo, aqui, expressão irracional que eu posso botar aqui, raiz de x. Posso botar assim, raiz de AB. Tá bom? Eu posso colocar um monte de coisa assim. Eu posso botar, por exemplo, 2 menos x. Tá dentro da raiz, não tá? Ah, mas se eu botar assim, 3 mais raiz de mn. É um termo que também irracional. Por quê? A letrinha dentro da raiz. Ah, mas é só a raiz quadrada? Não. Podia ser raiz cúbica. Por exemplo, aqui, raiz cúbica. Podia ser raiz quarta também. Não tem problema não. Está dentro do radical. Bom, se está dentro da radical, a letrinha ali, expressão o quê? Irracional. Tá? Agora, expressão racional não tem o radical, só que aí tem um detalhe. Ela pode ser inteira ou fracionária. Qual é a diferença? Na expressão racional inteira, a variável está no numerador. Numerador. Tá? Como assim? Por exemplo, m sobre 5. 5xy sobre 3. Menos 2 terços ao quadrado. Você está vendo sempre o quê? Estou colocando a letrinha, a tua variável, ele está no numerador sempre. Bom? Podia ser também sem ser fração, tá? Podia ser, por exemplo, cadê? 5x. Ah, mas aqui não tem denominador, né? Cara, o denominador ali é 1. É 5 sobre 1, né? Também é o quê? Inteira. E a fracionária, aí vai ser o quê? A variável no denominador. Vamos fazer um esquema aqui, vamos fazer a diferença. Aqui, ó, por exemplo, 5 sobre x, por exemplo. A letrinha está onde? No denominador. Bom, a gente vai fazer exercício disso. Boa questão para cair na prova isso, tá? Eu dou alguns exemplos e peço para você classificar para mim. Ah, ele é racional inteira, racional fracionária ou irracional? Tá? Fica de olho nisso, tá? Vamos para valor numérico agora. Valor numérico é quando você vai substituir a sua letra, a sua variável, por um número. Tá? Ou vai estar de forma assim, ó, tem um termo algébrico aqui, uma expressão algébrica, 3xy, isso significa que é 3 vezes x vezes y, e eu falei que x é igual a 2 e y é igual a menos 1. Pode ser assim, ou posso te dar um problema, você achar a expressão algébrica e depois fala alguma coisinha para você substituir ali. Tá? Mas é sempre a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. 3xy. X é 2, y é menos 1. Então é só você substituir aqui o quê? O x por 2 e o y por menos 1. Então você vai fazer 3 vezes 2 vezes menos 1. 3 vezes 2, 6. Vezes menos 1, menos 6. Então, isso está falando, né? É só substituir. Olha aqui. Aqui eu tenho um termo algébrico, de novo. X igual a menos 2. Você vai substituir o x por menos 2. Então vamos fazer 3 vezes menos 2 ao quadrado. Aí uma dica, ó.
Sempre que você vai substituir a letrinha, essa letrinha está em forma de potência, está com expoente, coloca o parêntese para tu não se perder, tá? Tem aquelas regrinhas de expoente par, o número fica positivo, né? Mais 5 vezes menos 2 mais 2. Ó, você viu que eu fiz o que aqui? Substituí o x aqui por menos 2 e aqui por menos 2, tá? Aqui, ó, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Expoente par, acabei de falar isso. Aqui é 3 vezes 4. Aqui vai ficar 5 vezes menos 2 é menos 10. Lembra? Positivo multiplicando negativo. Então não é mais aqui. É menos. E aqui dá 2, né? 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 10 mais 2. Se você fizer essa conta aqui, vai dar 2 mais 2, 4. Tá bom? Então, essa é a lógica de valor numérico. É só você substituir. Aí, o que pode acontecer num problema é eu não dar para você o termo algébrico. Eu pedi para você montar o termo algébrico e depois substituir. A questão de prova. Tá? Tudo bem. É isso a teoria, tá? Faça os exercícios que eu estou indicando aqui. E nesse mesmo vídeo vamos fazer os exercícios. Bora, esses 5 exercícios. Mas antes, tenta fazer sozinho. Exercícios, então, vamos embora. Ó, questão 1. Determine a expressão algébrica que represente... Aí, vamos lá. Soma de dois números. Então, que você faça uma expressão algébrica, tá? Lembrando, expressão não é equação. Expressão, você não tem o igual. Equação, sim, você tem que ser algo, um termo igual a outro termo, né? Muito bem. Soma de dois números. Você pode chamar de A e B. Pode chamar de X e Y. Vou botar A e B. A mais B. A é um número, B é outro. A mais B é a soma de dois números. Podia ser X mais Y? Podia também. Tá? Aí vamos lá. A soma do dobro de um número com o seu quadrado. Quadrado é quando eleva ao quadrado, né? É soma, não é? Então vamos lá. Vou botar uma soma aqui. É mais. Soma de quem? Entre quem? A soma do dobro de um número. O dobro de um número é 2x. 2 vezes x. Né? Mais o quadrado dele. O quadrado de quem? Do x. Então, 2x mais x ao quadrado. Ó. O dobro de um número mais o quadrado dele. X ao quadrado. Entendeu? A soma dos quadrados de dois números. Quando você fala a soma dos quadrados de dois números, primeiro você vai de trás para frente. Primeiro você vai fazer o quadrado dos dois números. Depois fazer a soma deles, entendeu? Você começa sempre pelo final. Então é quadrado de dois números. Por exemplo, x ao quadrado e y ao quadrado. São dois números, eles estão ao quadrado, a soma deles. A soma do quadrado de dois números. Bom, se fosse o contrário, se fosse assim, o quadrado da soma dos dois números. Primeiro seria somar, então vai ficar x mais y, e depois fazer o quadrado. X mais y ao quadrado. Tá? Tem diferença. Tá? Você sempre começa pelo final. Ele está falando primeiro a soma e depois está falando dos quadrados. Na letra C, né? Primeiro você vai fazer o último, os quadrados. Então, primeiro eu fiz os quadrados, depois eu fiz a soma. Tá? Essa é a lógica. Tem diferença, tá? Continuando aqui. D. Um número menos o seu inverso. Olha só, inverso de um número é o seguinte. Eu tenho um número aqui que é x. Qual é o inverso dele? 1 sobre x. Tá? Por exemplo, 2 terços. 2 terços é um número. Qual é o inverso dele? 3 sobre 2, tá? Então, um número menos o seu inverso. Então, tipo, um número, x. Seu inverso, 1 sobre x. Menos, né? Pronto. É isso. A letra E. Raiz quadrada da soma dos inversos de dois números. Olha, calma. Soma dos inversos de dois números. Seria o seguinte. 1 sobre x mais 1 sobre y. Isso é a soma do inverso de dois números. Primeiro eu fiz a soma dos inversos. Agora eu faço o quê? Raiz quadrada. Tá bom? Aqui é a letra E, tá? Ficaria assim. Tá bom? Então, questão 1. Certinho. Ainda isso, hein? Montar a expressão. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 2, questão de valor numérico. Tá? A gente deu esse termo aqui. Menos x ao cubo y
mais 5xy² menos 6x. Ele quer que você substitua o valor do x por menos 1 e o valor do y por meio. Tem uma fração. Eu sei que vocês adoram fração, né? Então, vamos lá. Vamos substituir botando por parênteses, tá? Ó, esse menos vai ficar do lado de fora. Menos 1 ao cubo vezes meio. Entenderam o que eu fiz? Substituir o quê? O x aqui por menos 1 e o y aqui por meio. Coloca o parênteses para não se perder, tá? Para não se perder na hora. A gente vai ter que fazer, faz com calma isso. É aqui mais 5, né? Vezes o x, que é menos 1. E o y dá ao quadrado meio. Então fica 1 sobre 2 ao quadrado aqui, vezes aqui, tá? Menos 6 vezes menos 1. Tá? 6 vezes menos 1 aqui. Deixa eu melhorar isso. Com menos 6 vezes menos 1. Tá? Ou seja, substituir o x por menos 1, o y por 1 sobre 2. E agora vamos fazer com calma aqui dentro do parênteses, tá? Fica o que aqui? Menos 1 ao cubo. Olha só, o expoente é ímpar e a base é negativa. Então, continua negativo. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Dá menos 1. Então, isso aqui dá menos 1. Vezes meio ainda aqui, né? Agora aqui. Eu já posso multiplicar aqui, tá? Quando eu multiplico 5 vezes menos 1, dá menos 5, né? Então, já vou aqui, ó, menos 5. Meio elevado ao quadrado. Vamos lá. 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, aqui fica 1 sobre 4. Tá? Aqui deu menos 5 vezes 1 sobre 4, que era aqui. Tá? E aqui, ó, menos 6 vezes menos 1. Menos multiplicando por menos dá mais. Então, aqui fica mais 6. Tá? Muito bem. Você podia já botar aqui, que aqui é mais 1, mas vamos fazer com calma aqui. Ó. Primeiro, vamos fazer aqui. Menos 1 vezes meio dá menos meio. Porque é menos 1 vezes 1 dá menos 1. Fica menos meio. Mas eu vou manter esse menos aqui fora, tá? Esse menos aqui. E aqui vai ficar menos 5 quartos, né? É como se fosse 5 sobre 1, né? 5 vezes 1, 5. 1 vezes 4, 4. Negativo vezes positivo dá negativo. Vai ficar assim. Tá bom? Menos com menos fica mais, né? Então fica meio menos 5 quartos mais 6, tá? Agora você tem que fazer o quê? MC de todo mundo, fazer a continha, tá? Então, vamos fazer aqui, eu vou apagar aqui em cima pra gente fazer isso aqui. Vou botar aqui de novo, aqui, ó, meio menos 5 quartos mais 6. Tá? Se você fizer um MMC entre 2, 4 e aqui que está 1, né? O MMC vai dar 4, né? Então vai ficar todo mundo sobre 4. Aí aqui você multiplica por 2, né? Fica 2 aqui. Aqui você vai multiplicar por 1. Fica 5 aqui. E aqui você multiplica por 4. 4 vezes 6, 24. Aqui vai dar 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 com 24, 21. 21 quartos positivo. Respostinha, tá? A resposta é essa aqui, tá? Questão chatinha, trabalhoso, tá? Errou um sinal, acabou a questão toda, né? Vamos para a próxima questão. Questão 7 aqui. Ele diz o seguinte: frete é o valor a ser pago por uma prestação de serviço de transporte por meios rodoviários, marítimos, rodoviários ou aéreos. Marcelo tem uma caminhonete com a qual realiza frete, cobrando uma taxa fixa de R$ 70,00 e R$ 2,85 por quilômetro quadrado. Então vamos com calma. Ele cobra uma taxa fixa de R$ 70,00. A taxa fixa é o seguinte: tanto faz se ele vai andar 1 km ou 1.000 km. Ele vai cobrar R$ 70,00 mais alguma coisa.
Então, taxa fixa, R$70. E aí o valor por quilômetro quadrado, R$2,85. Por km, R$2,85. Tá bom? Aí letra A. Expressão algébrica para calcular o preço pago por um aluguel de frete no qual o percurso é de X quilômetros. Ou seja, você não sabe quantos quilômetros é. Então ele quer só a expressão o quê? E o preço, que é o P, preço que é o P, vai ser igual ao quê? R$70, é fixo, ele vai pagar 70, mais 2,85 quilômetros por distância, né? O percurso não é X quilômetros, então vai ser 2,85 por X. Pronto, montei a expressão algébrica. Tá? É o quê? O preço vai ser R$70, que é fixo, mais 2,85 por quilômetro. Eu não sei quanto é que é, ele falou que é X. Então, X aqui. Bom, X quilômetros. Vamos para B aqui. A B. Qual valor será pago por uma pessoa que contratou os serviços do Marcelo por um frete cujo percurso foi de 30 km? Ah, agora ele falou que a distância que ele andou é 30. Ou seja, esse X aqui vai ser 30. Só substituir. P igual a 70 mais 2,85 vezes 30. O que você tem que saber? Você tem que multiplicar antes de soma, né? Então vamos fazer aqui 2,85 vezes 30. O zero eu guardo. Vou fazer multiplicar por 3 e depois botar um zero no final, tá? 3 vezes 5, 5, foi 1. 24 com 1, 5, foi 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Adicionei um zero. Uma vírgula aqui, duas casas decimais. 85,50. Então aqui fica 70 mais 85,5. Tanto faz 85,58 e 85,5. Zero não vai ser importante. Quando eu somar aqui, 155,5. Significa que esse é o preço que ele vai pagar. R$ 155,50. Tá? Então foi o número 7, tá? Vamos para a próxima. A questão 13 é uma questão clássica de cobrar numa prova, tá? Ele te dá um texto, você tem que interpretar o que é o H e o que é o T da expressão ali, tá? Vamos ler isso. O crescimento de uma cidade planejada não é espontâneo, e sim construído. Brasília, capital do Brasil, é uma cidade planejada e foi construída por Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, entre 56 e 61. Sua construção fazia parte de um plano de governo intitulado 50 anos em 5. O número de habitantes, aí ele põe H, ou seja, H, número de habitantes. Interpreta isso. Uma cidade planejada daqui a T anos, então é o tempo, né? Aqui. Tempo em anos. Tá? É o T. É dado pela fórmula. Ele deu essa fórmula aqui, essa expressão algébrica para você. De acordo com essa estimativa, qual será o número de habitantes daqui a 5 anos? Opa, ele deu um ano. Ele falou que T é igual a 5, não é? Você vai substituir o quê? O T aqui por 5 e aqui por 5 também. Então, o número de habitantes vai ser 9.000 vezes 5, é o tempo, mais 7.200 sobre 5 mais 1, né? É o tempo mais 1. Muito bem, isso aqui vai ficar quando? 9.000 vezes 5 dá 45.000, mais 7.200 sobre 6, né? Se você fizer essa continha aqui. Aí aqui vai ficar como? 4.500 mais 7.200 vai dar 52.200 sobre 6. Então você vai ter que fazer o quê? Essa divisão aí. Vamos dividir. Aqui vai dar 8, 48, vai sobrar 4. Desce 2, vai dar 7. E ainda tem os dois zeros. 8.700.
Resposta: 8.700 pessoas, né? Estamos falando de habitantes. Bom, essa seria a população da cidade. Tá? Questão bem tranquila, só interpretar com calma e substituir, fazer valor numérico. Tá bom? Vamos para a última questão dessas 5 que eu selecionei aqui. Questão 17 é aquela questão que, se você não souber propriedades, você vai travar. Tá? Por quê? Ele te deu aqui essa expressão gigante, n elevado a 514, n elevado a 512, n elevado a 213. E aí vai. Fala que m é igual a 2 e n é igual a 3. E ele quer que você resolva. Tá? Só que é o seguinte, se você substituir aqui antes, não vai conseguir fazer. Porque vai dar 2 elevado a 514, por exemplo. Pô, complicado, né? 2 elevado a 514 é um número gigantesco. 2 elevado a 514 assim. É muito grande. Tá? Você tem que saber o quê? Propriedade de potência. Olha só, isso aqui não é base igual, MM, e não está dividindo, que é uma fração. Você faz o quê? Subtrai. Lembra disso? Se eu estou multiplicando base igual, você soma os expoentes. Falamos isso no capítulo 3, eu acho. Se você está dividindo bases iguais, você subtrai os expoentes. Então isso aqui é a mesma coisa que m elevado a 2. Por quê? 514 menos 512 dá 2. Né? É uma divisão, né? Então subtrai os expoentes e mantém a base. E aqui também, ó, 213 menos 211 dá 2. Agora se substituir fica mais fácil, né? M é igual a 2, então fica 2 ao quadrado. E n é igual a 3, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13. Bom? É isso por hoje. Bom? Veja depois o vídeo do capítulo 6. Também de mais de 2. Um abraço aí. Valeu.